Muito boa noite, está começando mais um TV o Esporte. Hoje um pouco triste, né, pela nossa seleção, mas é isso mesmo, a vida que segue. Quero desejar boa noite às meninas, Letícia, Eline, tristes? Boa noite, Ju, boa noite pessoal daí de casa, Eline. Pois é, né, não vai ser esse ano que o Hexa vai vir, mas a gente segue em frente. Boa noite, meninas. Como disse Paulina, nossa repórter, que saudade do meu Hexa. E hoje no TV o Esporte vamos falar da vitória do americano Daniel Cormier no UFC 226, da vitória de Vettel no GP da Inglaterra e do empate entre Globo e Juazeirense pela Série C do Brasileirão. E veja também. A ABC vai até João Pessoa e acumula sua 7ª partida sem vitória. Brasil perde para a Bélgica e está fora da Copa do Mundo da Rússia. O TV o Esporte está no ar. E neste sábado, Daniel Cormier, campeão do meio peso pesado, nocauteou Stipe Miocic aos 4 minutos e 33 segundos do primeiro round, faturando seu 2º cinturão. Cormier fez história, se igualando a Conor McGregor, que em 2016 tornou-se campeão dos leves, já sendo campeão dos penas. Aí, histórico, né? Uma vitória histórica. Exatamente, e muito merecido, né? Porque, quem não conhece a história do Cormier, ele é um lutador que teve alguns problemas na carreira, né? O nome do problema, John Jones. Pois que é quase uma redenção para ele. Exatamente, que é o ex-dono do cinturão dos meios pesados, né? O John Jones, que está afastado por várias questões, né? Doping, enfim. E ele... A única derrota do Cormier é exatamente para o John Jones, e ele lutou novamente com o John Jones há um tempo atrás e ele perdeu, só que depois a gente ficou sabendo que o Jones tinha sido pego no doping. Eu me lembro muito bem dessa luta, porque já estavam discutindo antes de acontecer que muito provavelmente o John Jones estava dopado. Tipo assim, eu acho que todo mundo já acreditava que era o que tinha acontecido. O Cormier, quando perdeu, ficou muito abalado. Até hoje me lembro das imagens dele chorando. Ele chorou. E a gente sabendo, né, praticamente que aquele resultado ia ser invalidado, e não deu 2 semanas, eu acho, já veio o resultado, né, e realmente porque o John Jones, ele é um lutador do meio pesado, né, o Cormier também é um lutador do meio pesado, mas ele já foi dos pesados, mas o John Jones estava com um corpo muito acima do que ele tinha, ele estava muito mais forte, então surgiu essa desconfiança, ele ganhou do Cormier, e depois a gente ficou sabendo que realmente ele tinha usado esteroides, que não é permitido. E nessa luta, o Cormier começou, com o Miocic no caso, ele começou passando um pouco atrás, sofreu um pouquinho, e no final o Miocic acabou cansando e ele conseguiu acertar, né, e nocautear o Miocic. E o Miocic também pegou esse cinturão de um brasileiro, né, que é o Fabrício Verdun, que em 2016, primeira defesa do brasileiro, o Miocic pegou, e inclusive ele bateu o recorde de defesa no meio pesado, dos pesados, que é muito difícil um campeão dos pesados conseguir defender por muito tempo. E também teve os brasileiros, né? Sim, os brasileiros. Paulo Henrique Borrachinha nocauteou o Uriah Hall. Pois é. Borrachinha apagou o notável. O Borrachinha é um lutador que foi descoberto no TUF Brasil, que é o reality do UFC, e ele vem se destacando aí na categoria. A gente viu que os brasileiros, tem muitos brasileiros, o Vitor Belfort, que saiu agora, e o Lyoto Machida, que também saiu do UFC, né? Foi pro Bellator, então tá meio carente aí de campeões. E o Borrachinha, ele vem se destacando. Teve o Rafael Assunção e teve o Gilbert Durinho. Pois é, o Rafael Assunção já está um certo tempo no UFC, e ele ele não tem uma carreira muito assim, de vários consistentes. De vez em quando ele tropeça um pouquinho, mas ele está indo bem. E o Gilbert Durinho também é um desses atletas que é uma aposta brasileira. E ele, infelizmente, perdeu, né? Não, até que a gente teve sorte, né? Foram 2 vitórias e 1 derrota, a gente vai ficar sempre torcendo pelos brasileiros. Ontem, Sebastian Vettel venceu o Grande Prêmio da Inglaterra e abriu vantagem na liderança da classificação geral. O britânico Lewis Hamilton precisou fazer uma prova de recuperação para cruzar a linha em segundo lugar. Kimi
ficou em terceiro. Com a vitória, Vettel subiu para 171 pontos. Já Hamilton está em segundo com 163. Falaram até que essa corrida foi uma das melhores corridas de se assistir, uma corrida movimentada aí. O Hamilton fez uma grande prova, né? Conta aí como foi. Pois é, Silverstone sempre é muito esperado pelos torcedores, né, do automobilismo, porque ele é um GP que permite, assim, muita emoção, né? Muita ultrapassagem, muita confusão, e realmente foi isso que aconteceu. O Hamilton estava aí correndo em casa, tinha a pole position, mas não largou muito bem. O Vettel e o seu colega de equipe, isso, muito obrigada, Ju. Saiu na frente o Bottas, então ele já não largou muito bem, não teve essa estratégia logo no começo e acabou com o Raikkonen topando ele logo ali na curva 3, no comecinho da corrida, e ele foi para a 18ª posição, né? Então, você sair da pole para a 18ª por uma coisa que não foi nem seu próprio ego. Exatamente. Então, teve até essa confusão aí depois nos bastidores, mas ele conseguiu fazer uma prova de recuperação muito boa, até porque ele terminou em segundo lugar, né? Você pensar assim, largou na pole position, foi para 18ª e acabou em segundo, realmente foi uma prova muito boa e ele se aproveitou da estratégia de apenas um pit stop para conseguir fazer isso, né? Isso, a Mercedes já vem aí com alguns probleminhas, né? Já vem umas reclamações de pneu. Pois é, eu já estava comentando até com a Eline que eles não estão tendo muita sorte, né? No GP da Áustria, que foi o anterior a esse, tanto Bottas quanto o Hamilton não completaram a prova. E aí entra essa conspiração, né, que o Hamilton comentou. Ele acabou comentando depois, né, na coletiva, do lado dos outros dois, que está achando que tem uma conspiração que sempre batem em alguém da Mercedes. Mas é um pouco estranho mesmo. Pois Vamos deixar essa dúvida, né, gente? Estratégias. É fato, né? Acabou o Vettel em primeiro, o Hamilton em segundo e o Raikkonen em terceiro. E o Hamilton aproveitou para depois na coletiva dar aquela afinetada, né? E o Vettel passando, né? O Hamilton aí na pontuação geral do ranking, né? Passando, ele está contando com a sorte. Tá nessa briga, né? Hamilton e Vettel tá nessa briga aí direta dessa primeira colocação. Pois aí, essa vitória foi muito especial para o Vettel, porque foi a vitória do número 51, né? Então ele se iguala agora com o Prost, o automobilista francês, e tá entrando aí para a história da Fórmula 1, com certeza. E foi na casa do rival, do né? rival. Pois é, e lutando aí direto pela primeira colocação geral. Tem muita coisa Fórmula 1, aí tem 10 GPs, né, para ser mais precisa, então a gente vai ficar de olho. Agora a gente fica com o que de melhor aconteceu no mundo dos esportes neste fim de semana. É hora do Giro Esportivo. Diz aí, Jéssica. Boa noite, pessoal! Tivemos uma semana animada no mundo do esporte. Vamos conferir tudo o que aconteceu agora no Giro Esportivo. Começamos o Giro Esportivo de hoje falando de vôlei. A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pelos Estados Unidos na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações. Depois de ser vencida pela Rússia no último sábado, o time não conseguiu se recuperar e terminou em quarto lugar na classificação, sem medalha. Agora vamos falar de surf. Nesta quinta-feira, o agora bicampeão Felipe Toledo venceu a etapa de Jeffreys Bay na África do Sul e assumiu a liderança do Mundial de Surf. É a segunda etapa conquistada por Toledo e a quinta brasileira das 6 disputadas até agora. E neste domingo, no circuito de Silverstone, o brasileiro Pedro Piquet garantiu pela primeira vez sua vitória na GP3, categoria de acesso à Fórmula 1. Pedro, de apenas 20 anos, é filho do tricampeão mundial Nelson Piquet. Dando fim ao Giro Esportivo de hoje, vamos falar de contratação. Um ano depois de ter voltado ao futebol europeu, o meio de campo da seleção brasileira Paulinho está deixando o Barcelona e voltará à China para jogar pelo clube Guangzhou Evergrande. O Giro Esportivo fica por aqui, até a próxima semana. Tá aí, obrigada, Jéssica. E agora vamos falar de Série C. O ABC foi até João Pessoa visitar o Botafogo da Paraíba e voltou de lá com mais uma derrota. A partida terminou 2-0 para os donos da casa. O time alvinegro agora acumula um jejum de 7 jogos sem vencer e caiu para a 7ª colocação na tabela, com 15 pontos, 4 a menos que o quarto colocado.
Situação muito difícil do ABC, aí vindo com esse jejum de 7 jogos. O que é que está acontecendo? 7 jogos e a semana foi meio complicada para o ABC, né? Eles liberaram alguns jogadores e Ranieri foi forçado a fazer algumas mudanças, né? Ele colocou o Vinícius, o Danley na zaga e também o Erivelto no time titular. Então, foi várias mudanças por pouquíssimo tempo, né? Pois é, a gente já vê aí as consequências dessas péssimas atuações que o time está tendo com a liberação desses jogadores. O Tonhão, que era titular absoluto para a Ranieri, né? E também teve o meio Chiclete e o atacante Maxwell. Aí a gente está vendo o pênalti do Botafogo, logo ali no início do segundo tempo, né? O Danley, que entrou como opção, né? Derrubou o Marcos Aurélio na área. Também teve aí um confronto com o goleiro Igor E foi Bom. logo aos 3 minutos do segundo tempo. Bem Pois no início o do primeiro segundo tempo. tempo foi aquele marasmo, né? Ambos os times vinham de 6 jogos sem perder. O Botafogo também não vinha numa sequência boa. Na verdade, sem ganhar. Sem ganhar. Isso. Oh, meu Deus. Então, os times estavam meio que na mesma situação. A gente já esperava que não fosse um jogo com nível técnico muito elevado e o primeiro tempo foi um pouco disso, né? O ABC até que estava bem na defesa no começo do jogo, mas não conseguia formar nenhuma chance ofensiva de perigo e acabou que sofreu o gol logo no início do segundo tempo. Depois mais um, né, ao decorrer do jogo. Então, a gente está vendo aí que as mudanças que o Ranieri promoveu na defesa não estão sendo suficientes. Ele falou que a marcação também está deixando um pouco a desejar, né? E é uma situação muito preocupante para o clube, né? Tá parecendo ainda mais para o Ranieri, né? Que estava numa fase tão boa dentro do clube. Exatamente, Eline. Está parecendo a mesma fase que o Geninho acabou saindo do clube, né? Foram uma sequência, assim, de derrotas. Então, a gente tem que ver como é que o ABC vai tentar se organizar, porque isso era um time que, há não muito tempo atrás, estava falando até em acesso, Sim. né? E agora, eu acho que o foco tem que ser permanência. É verdade. E a gente vai ficar acompanhando o ABC e torcendo para que ele volte e retorne às vitórias. E também no domingo teve o confronto entre Globo e Juazeirense, que terminou em um empate, de 1-1. Agora a Águia de Ceará-Mirim está na 6ª colocação da tabela com 17 pontos, logo acima do ABC, né? O ABC com 15 pontos, o Globo com 17. Estamos ali esperando um G4, chegamos ao G4, Globo e ABC, e agora... Perdeu a Os dois oportunidade, estão fora né? do O Globo G4. Perdeu uma oportunidade, né? Porque a Juazeirense é um time que está na zona de rebaixamento, não vem forte, mas acabou que o Globo levou o gol, né, de início. A Juazeirense abriu o placar e a gente não estava vendo aquele ímpeto que a Águia de Ceará-Mirim estava jogando recentemente com o Igor César, né, que vem numa sequência boa aí no clube. Mais um empate, então ele não quebra essa sequência, mas perde a oportunidade de ir para o G4 com um time que na competição está com desempenho inferior. Então, assim, não tem como desculpar. Era realmente uma oportunidade que o Globo devia ter aproveitado e agora vai ser mais difícil ainda, porque vai para 2 jogos fora de casa contra clubes que estão muito bem colocados, né? O Confiança, de Luizinho, que a gente conhece, e o Atlético Acreano, que está aí, líder do Grupo A, né? Então vai ser bastante complicado. Mais uma coisa boa a se destacar nesse jogo foi a atuação de Romarinho. Só uma correção, Letícia. Na verdade, ele vai enfrentar o Santa Cruz e aí depois o Atlético Acreano. É verdade. Tá confundindo. Porque Santa Cruz o ABC que vai enfrentar o Confiança no sábado. E o Globo vai enfrentar o Santa Cruz e depois o Atlético Acreano. Pois é. Duas pedreiras aí. Isso, porque o Santa Cruz, os times pernambucanos, na verdade, eles estão se restabelecendo na competição, né? O Náutico está em segundo, o Santa Cruz em terceiro. Isso. E no começo ninguém estava dando nada pelos times, né? E no que o ABC foi piorando, por exemplo, os times de Pernambuco foram crescendo. Então, e esse jogo foi um pouco parecido com o da ABC, né? O primeiro tempo foi muito morno e só no segundo, né, que eles resolveram entrar em campo de verdade. Levando ali o gol, deixando o Juazeirense abrir o placar, eles tinham que correr atrás do resultado, né? Ainda mais quando estava tendo a perspectiva de G4 na partida. Então, realmente, o Globo deixou a bola cair, mas a gente espera que para os próximos resultados consiga melhorar aí o desempenho coletivo. César, que estava indo tão bem, né, no comando aí do Globo. É verdade. A gente vai... Igor César, na verdade. A gente vai torcendo também para o Globo voltar à vitória. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos comentar tudo o que rolou nas quartas de final da Copa da Rússia.